Palavra, professor. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, o Dr. Alexandre Magno, os nossos colegas Raul Canelo, que fez uma brilhante conferência, o professor Sebastião Castro Filho, que vai me suceder, e a todos os presentes. Quero agradecer em especial ao gentil convite formulado pelos meus amigos Marcos Afonso Borges, Flávio Bonaduce Borges, essa dupla dinâmica que nós na intimidade chamamos de Batman e Robin, e que efetivamente tem prestado um enorme trabalho ao direito processual brasileiro. Eu estava com eles há muitos anos, quando eles ainda sonhavam em realizar este evento, e vi crescer a ideia, e chegamos a hoje e estamos aqui vivendo a realidade da vitória que nós todos devemos ao esforço dessas duas magníficas pessoas. Quero dizer ao AB de Goiás, à Universidade Federal de Goiás, ao Instituto dos Advogados de Goiás e à comunidade goiana e goianiense, que vocês não têm ideia da importância que esses dois conterrâneos de vocês têm para o direito processual no Brasil, na América e no mundo. São pessoas queridas que estão por toda parte e, portanto, sem dúvida alguma, contribuem para este Estado que gosto tanto, que tem outras riquezas, mas dentre elas está dessa família Borges e a dupla dinâmica. Então, meus cumprimentos a vocês, amigos, e efetivamente eu sei o tanto que vocês lutaram para chegar nesse momento. Bom, o sistema recursal, olha, não pode elogiar, já passou 2 minutos de elogio, né? Então, eu não sou baixinho, não enxergo, isso é uma vantagem, eu não vou ver a hora que acaba. Tem até um pedestal aqui para os baixinhos. Bom, eu fui chamado para falar dos recursos e quero falar do mesmo tema que falou Raul Canelo. Talvez sendo complementar a essa sua visão. E me surpreendeu, eu não conhecia os temas que os outros iriam falar. Quando assisti o primeiro período, eu disse, bom, estamos falando de coisas diferentes da abordagem que quero fazer, mas Raul agora já me adiantou bastante. Na verdade, eu também queria falar sobre o sistema recursal. Todos nós aqui sabemos o que é sistema recursal. E todos nós, mais ainda, sabemos qual é o sistema recursal. Nós sabemos o sistema recursal do Brasil, sabemos, os espanhóis sabem o sistema recursal espanhol, os argentinos o sistema recursal argentino e assim por diante. A minha primeira pergunta é, o povo conhece o sistema recursal? Será que a comunidade a qual nós servimos, ou pelo menos deveríamos servir, conhece alguma coisa? Desde a Bíblia que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, passando por diversos estudos filosóficos, nós sabemos que, sobretudo de análise da sociedade, da libertação humana, que sem o conhecimento, ninguém vive a liberdade. Sem conhecer os seus direitos, ninguém vive a cidadania. E o que mais os juristas, e especialmente os processualistas, sabem fazer, é manter fechada uma linguagem para que o povo não entenda. Fazemos isso de propósito, porque assim mantemos o nosso lugar dentro desse espaço que é somente nosso. Ninguém entende a terminologia jurídica. Você pode perguntar a uma pessoa da sua amizade, da sua família, que seja pós-doutor, filósofo, doutor em biologia, por exemplo, um homem cultíssimo. Pergunte a ele assim, o meu cargo, Petrônio, o que é um procurador de justiça? Ele não tem a mínima ideia. Enquanto que as pessoas sabem o que é um médico e por isso recorrem ao médico quando precisam, estão doentes, a sociedade sequer conhece os termos que nós usamos e que pensamos até que isso não é necessário. Porque basta que nós conheçamos esses termos, basta que nós conheçamos o sistema recursal e nós seremos os intermediários entre o povo e a justiça. Então, essa é a realidade em que nós vivemos. O nosso sistema, e aí eu quero lembrar aqui de uma historinha que eu contei até num trabalho que publiquei na Repro, de uma senhora em Brasília, professora do Estado, e que, junto com suas colegas, promoveu uma demanda contra o Estado.
E passados quase 2 anos, saiu a decisão. Dessa decisão, eles perderam. Teve um recurso. Esse recurso no tribunal, o recurso ordinário, eles também perderam. Os professores, as professoras. Depois aquilo foi para o Supremo Tribunal Federal. Na época, como disse Medina aqui hoje, o Supremo Tribunal Federal é que julgava também o hoje chamado recurso especial. Muito bem, quase 15 anos depois, a vitória, ganharam. O advogado ligou para essa senhora e disse, ganhamos o recurso. Ela chamou as amigas, a minha mãe foi à casa dela comemorar a noite. Todas alegres com a grande vitória da vida dela. No dia seguinte, o advogado explicou melhor. E eu vou explicar para vocês na nossa linguagem. Ele não sei como conseguiu explicar. O juiz tinha indeferido a petição inicial. Nossa. E 15 anos depois, viva, ganhei o recurso! Agora o processo vai começar. Então a festa, ainda bem que ela não gastou dinheiro, parecia aqueles que ganham na loteria, convidam todos para uma noitada no bar e no dia seguinte ganharam os tantos que só foi R$500 para cada um. Quer dizer, uma vitória, e isso por quê? Porque o nosso sistema recursal, ele é carregado de recursos contra decisões interlocutórias. Depois nós sabemos que temos um recurso contra a sentença. Achamos isso até normal ter recurso contra a sentença. Eu chamo a atenção para perguntar, que recurso contra que sentença? O que é uma sentença? Não tenho tempo, mas nós sabemos que de sentença ser o ápice da jurisdição, hoje nós estamos começando a compreender que sentença, o simples ato em que o juiz certifica o direito, não tem nenhuma relevância. O que você faz com a sentença? Pergunte a um motorista de táxi que bateu o carro e que amassou o carro e que ele não teve dinheiro para consertar o carro e que ganha o processo na justiça e que ele obtém uma sentença. Pergunte o que ele faz com essa sentença. Cuidado com a resposta. Por quê? Porque esse pedaço de papel que certifica o direito não tem valor algum. Quanto vale uma sentença aqui em Goiás? Não é isso que vocês estão pensando, não. Quanto vale uma sentença? Uma sentença com 50 centavos se compra um café. Na Europa com €1,50, que lá é caro. Porque sentença não tem nenhum valor. Você não pode colocar no paralama do carro e esperar que ele se desamasse. Não adianta botar numa parede com um quadro bonito, porque aquilo não vale nada. O que vale efetivamente é a satisfação do direito. E que não vem com a sentença. Mas a sentença é considerada o ápice, tanto que tinha um artigo horroroso no nosso Código de Processo Civil, que dizia que o juiz cumpre e encerra o ofício jurisdicional com a sentença de mérito. Eu nunca vi uma expressão tão danosa à sociedade quanto esta. Que cumpre coisa nenhuma. Alguém aqui deu ao juiz, outorgou ao juiz essa responsabilidade de produzir sentença de mérito? Nós outorgamos ao juiz uma responsabilidade. Os juízes pensam que nós outorgamos a eles poder, mas nós outorgamos a eles responsabilidade. E outorgamos responsabilidade para eles dar satisfação ao direito. E não para produzir sentença, mas sim a satisfação. Se a sentença em si satisfaz, ótimo. Se ela não satisfaz, que o processo continue para que possa haver a satisfação. E aí temos um recurso maior, que é a tal da apelação, e que vem de uma sentença. E temos ainda uma terceira característica, é a unitariedade do direito. Eu estava na Espanha, em Barcelona, e cometi um delito de falar sobre a política espanhola em público para um congresso de direito processual. E eu disse, eu não entendo como vocês espanhóis têm uma corte de cassação, um superior tribunal e ainda uma corte constitucional. Mas não é aqui que se fala tanto em separar? Eu não estou na comunidade autônoma de Valência, eu não estou na Catalunha, que proclama tanto a sua independência. Por que se conserva o poder central e que nós não podemos decidir aqui mesmo os nossos conflitos?
Então nós temos aí um outro sério problema do recurso. Decisões interlocutórias, já falei da sentença, agora dessa coisa que existe desde que nós nascemos, mas nós não sabemos por que elas existem, que é a centralização. Agora há pouco, Raul disse um pouco sobre a história da cassação. Por que existe hoje, no século XXI, terceiro milênio, esta centralização? Será que efetivamente, é o que disse Raul aqui, porque nós só temos 20 minutos, que efetivamente o juiz de primeiro grau erra? Eu fico pensando, Raul, que talvez não seja isso. Por que erra? O recurso existe por causa do erro? Ou o recurso existe para dar segurança? Porque errar pode ser que quem erre seja a corte recursal. Nós falamos em juízes mais experientes. Será? Aí você pede ao Instituto que estude. E é o mesmo que eu vim fazer hoje. Só que eu vim fazer uma proposta metodológica. Que nós não façamos, não sejamos mais autistas. Eu não sei como é essa expressão em espanhol. O autista. Aquela coisa de estar para ser. É autista mesmo. Nós somos extremamente autistas. Nós não nos comunicamos com o mundo. Seja para conhecer a sociedade, seja para conhecer os juízes. E eu disse a Juan Monteiro que eu falaria de um trabalho dele, quando ele comenta sobre os juízes e o poder do juiz em relação à prova, ele fala muito do fascismo, do nazismo, e nós aqui do Brasil, numa proporção, graças a Deus, bem menor, vivemos também as nossas ditaduras. Mas nós não conhecemos os juízes de hoje. Eu não conheço os juízes da Itália de hoje, eu não conheço os juízes da Alemanha de hoje, onde foram vivenciadas essas experiências. E nós temos que nos socorrer dos verdadeiros estudos científicos que nos revelam quem é o juiz em cada país. Porque eu não posso dizer simplesmente, generalizadamente, num congresso internacional, que eu tenho juízes iguais no mundo inteiro. Não posso dizer que esses juízes de primeiro grau estão sujeitos a erros e que os juízes de graus superiores não estão. Eu, por exemplo, posso lhes assegurar aqui, diante de um ministro do STJ, de um candidato a ser, que a escolha para ministro do STJ hoje, em 2009, me faz acreditar muito, muito mais no juiz iniciante de Rio Verde do que no juiz daquela corte. Não tenho medo de dizer isso. Aquele fez concurso, aquele sofreu para chegar ali, aquele tem uma legitimidade muito grande, e o outro talvez tenha, talvez não. Não sei, eu sei que alguns países da América do Sul vivem o mesmo problema. De juízes das cortes superiores, dos contenciosos administrativos, dos conselhos de Estado, serem nomeados. Eu sei que George W. Bush demitiu juízes ou procuradores num país democrático, porque perseguia o regime. Então eu tenho que conhecer os juízes para falar de sistema recursal. Eu tenho que pensar que este colegiado já não é mais um colegiado. O colegiado está acabando. Em que pese a nossa província de Santa Fé ter um colegiado forte, mas a Itália, por exemplo, acabou com o colegiado em primeiro grau. Agora é o juiz único. O Brasil e outros países, há muito tempo, têm graus de apelo e de recurso especial, que é a cassação. Muitas e muitas decisões já são tomadas só por um juiz. Os tribunais convocam juízes inferiores. Ontem saiu uma lei que permite ao STJ valer-se convocar desembargadores e juízes para fazer instrução de processos criminais. Como se o juiz natural fosse só aquele que julga, esquecendo eles que a prática forense nos diz que a instrução do processo é que leva à condenação ou absolvição. Então nós estamos vivendo um momento que nós não podemos fazer aquelas velhas afirmações tradicionais de que o juiz erra e o tribunal conserta. Penso que às vezes o juiz acerta e o tribunal entorta. Penso mais, penso que
O juiz de primeiro grau muitas vezes é mais confiável. E, portanto, o que eu concluo? Eu concluo, em primeiro lugar, que nós estamos no Instituto Científico, numa plateia que vem conhecer abordagens científicas e que nós não temos uma metodologia científica. Nós afirmamos atribuições a advogados, juízes, Ministério Público, defensores, fiscais do povo, mas que temos que conhecer esta situação do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico, e também temos que conhecer a sociedade do ponto de vista psicossocial. Nós sabemos, como disse Raul, que efetivamente é da natureza humana um recurso. E nós podemos fazer uma experiência não científica muito facilmente. É só olharmos para o nosso filho, que quando a mamãe diz não, ele recorre ao pai. E quando o pai diz não, porque a sociedade não é mais machista, ele recorre à mãe. Então a criança não se conforma com uma decisão, quer duas. Mas ele não vê hierarquia entre o pai e mãe. Alguns podem ver, depende da família. Outros, mesmo não vendo hierarquia, aliás, a hierarquia hoje já está meio diferente. Lá em casa, por exemplo, quem manda é a mulher desde sempre. Então, ela que dá a última palavra, ou quando eu digo a última palavra, eu digo, sim, senhora. Mas, enfim, eu penso muito mais em um sistema recursal para dar segurança do que um sistema recursal que se fundamenta em eventual erro. Outra coisa que precisa ser estudada é o tal poder discricionário do juiz. Quando, por exemplo, o juiz civil fixa uma pensão alimentícia de 25% e o tribunal reforma para 24%, o juiz errou? Ou numa reapreciação o tribunal tem outra visão da situação? E que dirá no direito penal, uma pena de 13, de 12 anos, onde está o erro numa situação dessa? Então a minha proposta... Já acabou? Não, está lá longe. Falta quase 3 minutos, né? A minha fala, nesse curtíssimo tempo, não é só para criticar, para descer uma metralhadora giratória por todo o sistema, mas para criticar, sim, e com muitas metralhadoras, a nossa metodologia. Nós estamos vivendo que os livros de hoje estão afirmando as mesmas coisas que afirmaram os pais do processo no início do século XX, os avós do processo em meados do século XIX. Nosso orgulho é que a nossa tese é comprovada pelo direito romano. Olha, eu estou tão certo que assim se fazia em Roma. Nós estamos totalmente chocados com a realidade que o século XX nos deu. Ainda vivemos sob o impacto das duas guerras. Ainda vivemos sob o impacto da Guerra Fria. Ainda vivemos sob a história de direita e esquerda. Quando, por exemplo, se estuda sistemas de juiz em relação à prova, só para provocar meu amigo Juan, muitas pessoas interpretam mal e pensam que isso tem a ver com capitalismo e comunismo. Nunca ele falou isso. Mas muitas pessoas pensam ainda, querem viver sob o fantasma de uma sociedade econômico-política dividida, cujas bandeiras já foram enterradas. Porque não há novos Marx ou novos cientistas políticos no século XX e XXI para que nós não tenhamos algo novo a discutir. Então nós temos que repensar sim esse sistema recursal. Mas não avançaremos se continuarmos achando que nós processualistas vamos chegar um dia à solução desses problemas. Nós temos que estudar a questão federativa, que na Argentina é resolvida de uma forma, mas incoerente outra, quando ainda permite que se centralize na capital da nação o controle das decisões judiciais. De que adianta ter códigos separados nas províncias? O mesmo em quase todos os países, ainda que os países não sejam federação, como o Brasil, a Argentina, mas acontece isso em todos os lugares. E em que isso se sustenta? Em que se sustenta 2, 3, 4 recursos?
Alguém já pesquisou a sociedade para saber se a sociedade, essa mesma que tem a natureza, que sempre quer o recurso, ela sempre quer 20 recursos? É isso? E eu termino com um ponto. É o ponto do cumprimento. É o ponto da satisfação. Olha como é tão tabu mexer na sentença e no recurso. O Brasil, em 1994, já fazem 15 anos, muita gente aqui não tinha nascido para o processo, para o direito, né? Em 1994, criou a antecipação da tutela. A antecipação da tutela me lembra aquela história da polícia. Atira primeiro e pergunta depois. A antecipação da tutela é isso. É dar o bem da vida. Você está litigando sobre o cardenillo de actualização. Então eu entrego o bem da vida para um ou para outro e depois vem o processo. Não é isso que é a antecipação de tutela? Concedo o bem da vida antes do processo, porque o processo mal começou, porque foi pedido na petição inicial, ou às vezes ele nem começou, quando é pedido antes do processo principal. Agora, quando eu tenho uma sentença, ninguém deixa cumprir a sentença de imediato. Todos querem que primeiro transite em julgado, para depois executar. Meus colegas, como Medina, que estava aqui hoje, e os Wambers, que estarão amanhã, ainda dizem que tem que ter uma nova intimação do devedor pessoal, para que ele tenha mais uma chance. Mas lá na antecipação de tutela, que concedeu o bem da vida, sem sequer ter havido o processo, sem sequer ter havido a instrução, ali ninguém discutiu que a execução, entre aspas, é imediata. Então, esse é outro ponto. Quando recorrer? Um recurso, depois da satisfação, que seria com a execução provisória, que é provisória e definitiva, de acordo com o novo código desde 2002, agora o antigo 588, agora artigo 475, alguma letrinha daquelas lá, ou nós temos que manter o sistema como o tradicional sistema da coisa julgada, que primeiro ficamos anos para conhecer a vontade concreta da lei, para que depois possa ser otorgado o bem da vida a quem efetivamente tem direito. Então, meus amigos, temos que fazer essa reflexão, mas temos, sobretudo, que entender que nós não temos as respostas. Ou nós buscamos nas nossas universidades, mais do que o apoio, a coparticipação dos outros cientistas. Uma dessas ciências é a que ouve a sociedade, que nós não sabemos ouvi-la, não fomos treinados para isso, para fazer pesquisas e interpretá-las, mas outros cientistas também, não só esses, ou nós nunca vamos ter solução para os problemas processuais. Vamos fazer isso? Boa tarde, obrigado.